Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o Abre o Jogo para Atlético Mineiro e Flamengo, partida que acontece hoje, sábado, dia 29 de julho, às 21 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, mando de campo do Atlético Mineiro. Essa partida é muito importante para as pretensões do Flamengo em termos de campeonato brasileiro. O Flamengo, que ainda sonha em disputar as três frentes, derrapou contra o América Mineiro no último sábado, no sábado passado, no dia 22. Precisa se recuperar, vem de 3 empates consecutivos dentro do Campeonato Brasileiro, ou seja, de 9 pontos, somou apenas 3. Então a partida de hoje ela é fundamental para as pretensões do time de Jorge Sampaoli. Então, como eu disse, Atlético Mineiro e Flamengo, Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, hoje, sábado, 29 de julho, às 21 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O que esperar do time do Flamengo? Será que o Flamengo entrará em campo no modo bananão ou meio desligado do jogo contra o América? Ou será que vai entrar com a faca nos dentes, como entrou contra o Grêmio na última quarta-feira, no jogo da semifinal, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil? Essa é a grande pergunta, esse é o X da questão, é a pergunta que fica no ar. Será que esses jogadores hoje entrarão em campo com o mesmo comprometimento, com a mesma consistência, com a mesma disposição que atuaram contra o Grêmio? Fica a pergunta no ar. Vai depender muito do que pretende Jorge Sampaoli ao escalar a equipe que vai a campo logo mais às 21 horas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Flamengo atuou na quarta-feira lá em Porto Alegre, foi para Belo Horizonte e na próxima quinta-feira já tem Copa Libertadores. Tem o Olímpia pela primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então o Flamengo aí numa sequência de jogos importantes, grandes e decisivos, nas três frentes. Como eu disse agora há pouco, o Flamengo ainda acredita que possa vencer o Campeonato Brasileiro. Possível é, não é impossível. Enquanto a matemática permitir, o Flamengo realmente tem condições de conquistar o Brasileiro. A verdade é que hoje o Flamengo está muito atrás do líder Botafogo e para tirar essa diferença existente entre essas duas equipes, o Flamengo vai ter que compensar pontos que deixou pelo caminho. E parte desses pontos passa exatamente pelo jogo de hoje. O adversário do Flamengo na partida de hoje vem numa sequência de 7 jogos sem vencer. Sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, não sabe o que é vencer ainda. Então é um Atlético sob pressão, teve protesto da torcida ontem na frente do CT. Então o Flamengo vai com a confiança em alta após vencer o Grêmio lá em Porto Alegre e vai pegar um adversário que vai querer dar a volta por cima, justamente em cima de um dos seus maiores rivais, que é o Flamengo. Vide as grandes partidas históricas da década de 80, em que o Flamengo sempre levou vantagem sobre o time de Belo Horizonte. Então tem sempre esse conteúdo a mais, esse ingrediente a mais da partida que envolve Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro. Temos algumas informações aqui a respeito do jogo de hoje. Ayrton Lucas e Davi Luiz vão ser desfalques para essa 17ª rodada do Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, justamente porque os dois defensores eles estão com problemas nos joelhos, um no esquerdo, outro no direito. Então, os dois atletas permaneceram no Rio de Janeiro, vão fazer tratamento intensivo para ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli, justamente para o jogo de quinta-feira contra o Olímpia, Copa Libertadores, jogo no Maracanã. Então, o Flamengo corre contra o tempo para deixar os dois atletas à disposição do Sampaoli, exatamente para essa partida importantíssima da próxima quinta-feira. Rodrigo Caio também é desfalque de última hora, porque contraiu uma virose. Mesmo assim, o Rodrigo Caio não fará, digamos assim, tanta falta, entre aspas, justamente por não ser um atleta muito aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli.
Ele é outro que vai seguir no Rio de Janeiro sob cuidado médico. E o volante Eric Pulgar, o Flamengo também corre contra o tempo para deixar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para a partida da próxima quinta-feira. Ele também é desfalque para a partida de logo mais às 21 horas. Jorge Sampaoli tem uma notícia boa, terá a volta de Gerson, um de seus homens de confiança no meio de campo do time do Flamengo. O meio-campista ficou fora da vitória sobre o Grêmio pela Copa do Brasil porque cumpriu suspensão automática devido ao cartão vermelho que tomou no jogo contra o Atlético Paranaense ainda nas quartas de final. Ele foi expulso ali junto com o Thiago Heleno. Então o Gerson retorna hoje e esse é o grande ponto na escalação do time do Flamengo, né? Que time o Jorge Sampaoli levará a campo com o retorno do Gerson? Essa é a pergunta que só será respondida momentos antes da partida. Os setoristas do Flamengo, os jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo estão trazendo uma possível escalação, mas como eu sempre digo, o Jorge Sampaoli é um imenso ponto de interrogação no que diz respeito à escalação da equipe do Flamengo nos jogos. Só vamos saber realmente ali momentos antes da partida. Vou trazer daqui a pouquinho um campinho com a provável escalação e vou dar a minha opinião sobre essa escalação. Agora, alguns números relacionados a este conflito, a este confronto, na verdade, entre Atlético Mineiro e Flamengo. O mando de jogo é do Atlético Mineiro. Ao todo, são 85 jogos, com 33 vitórias do Flamengo, 20 empates, 32 derrotas, ou seja, é um confronto muito equilibrado. O Flamengo tem uma vitória somente a mais do que o rival lá de Belo Horizonte. O Flamengo marcou 106 gols e sofreu 119, sofreu mais gols do que fez dentro do confronto. 73% dos jogos o Flamengo marcou, 75% dos jogos o Flamengo sofreu gols, 3 jogos com vitórias consecutivas foi o máximo que o Flamengo obteve, 6 jogos sem vencer foi o máximo que o Flamengo ficou sem vencer o Atlético Mineiro, 4 jogos com derrotas consecutivas e 7 jogos de invencibilidade sobre o grande rival de Belo Horizonte. Aqui, por competição, nós podemos trazer o Campeonato Brasileiro. Foram 70 jogos, com 27 vitórias do Flamengo, 15 empates e 28 do Atlético Mineiro. Ou seja, o Atlético Mineiro leva ligeira vantagem quando o assunto é Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro jogando em casa, que vai ser o caso de hoje, mesmo não sendo no Mineirão, mas é no Estádio Independência, que fica em Belo Horizonte, o estádio do América Mineiro, são 35 jogos, sendo 6 vitórias do Flamengo somente, 9 empates e 20 vitórias do Atlético Mineiro. Então, o rival de Belo Horizonte leva grande vantagem quando atua jogando em seus domínios, quando atua jogando no seu quintal, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Mas creio que hoje o Flamengo tem grandes possibilidades de sair de Belo Horizonte com uma grande vitória se o Flamengo atuar no modo que atuou contra o Grêmio na última quarta-feira, assim como também havia atuado contra o Fluminense na mesma Copa do Brasil, onde o Flamengo se classificou sem grandes dificuldades naquela ocasião, como foi agora jogando contra o Grêmio, vencendo sem grandes dificuldades. O Flamengo tem time para isso, tem equipe para isso, mas o time do Atlético Mineiro também é uma equipe que possui grandes jogadores e que vai trazer incômodo ao Flamengo com certeza. Mas o Flamengo tem capacidade de vencer o Atlético lá em Belo Horizonte, disso não tenho dúvida. Aqui a provável escalação do Atlético Mineiro: Everson, Mariano, Igor Rabelo ou Maurício Lemos, e Gemerson e Guilherme Arana, compondo a linha defensiva, uma linha de 4. Batalha, Edenilson ou Zaratio e Igor Gomes no meio de campo. Se for o Zaratio, fica um time mais ofensivo. Se for o Edenilson, fica um time um pouco mais defensivo no meio de campo, atuando com 3 volantes. O Igor Gomes não chega a ser exatamente um volante, mas é um jogador que compõe mais o meio de campo. E na frente, Pavon, Paulinho e Hulk. Eu tenho aqui o campinho,
do time do Atlético Mineiro, o possível time do Atlético para essa partida. Aqui, Everson, goleiro, Mariano na lateral direita, Igor Rabelo, Gemerson, Guilherme Arana, Batalha, Edenilson, Igor Gomes. Como eu disse, se for o Zaratio, fica um time um pouco mais ofensivo. Pavon, Paulinho e Hulk. Eu acredito, sinceramente, conhecendo um pouquinho do Filipão, ele vai escalar um time um pouco mais contido, um pouco mais retraído para jogar no contra-ataque. Ele fez isso atuando com o Atlético Paranaense, na época que ele comandava o Atlético Paranaense ainda, lá na final da Copa Libertadores da América do ano passado, onde o Flamengo venceu, superou o time do Filipão, vencendo por 1-0 com o gol do Gabigol naquela final e conquistando o tricampeonato da Libertadores. Então eu acredito que o Filipão não vai entrar com um time muito ofensivo para encarar o Flamengo, não. Eu acho que ele vai ficar um pouco mais contido e procurando jogar na velocidade, principalmente do Pavon, do Paulinho e do Hulk. Aqui a provável escalação do Flamengo, como eu disse, provável, porque a gente não tem certeza de nada em se tratando de Jorge Sampaoli, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, técnico Jorge Sampaoli. Então, essa é a provável escalação do Flamengo que o Jorge Sampaoli deve levar a campo na partida de logo mais às 21 horas. Eu tenho aqui um campinho exatamente para trazer para vocês a questão tática, que eu acredito que o Flamengo, se entrar com esta formação, vai entrar desta maneira. O Felipe Luiz sai nas escalações como um lateral esquerdo, mas na verdade, dentro de campo, com a bola, o Felipe Luiz ele forma uma linha de 3 defensores, com o Fabrício Bruno pela direita, o Léo Pereira fica mais centralizado e o Felipe faz a zaga pela esquerda. Aqui, 2 volantes, mas na verdade nós só temos um volante, que é o Thiago Maia, o Gerson, muito mais um meia do que um volante, tanto é que eu puxo essa seta aqui para frente justamente por causa do balanço ofensivo do Gerson. O Gerson pisa muito chegando aqui na área ou fazendo o corredor aqui pela esquerda, quando o Arrascaeta infiltra pelo meio da área ou puxa aqui para o meio de campo. Então seriam, teoricamente, 2 volantes, mas na verdade um volante só com o Thiago Maia. Eu acho um erro se ele fizer isso. O Wesley bem espetado pela direita, aqui, fazendo aqui bem a ponta, igual ele jogou contra o Grêmio. O Bruno Henrique a mesma coisa pela esquerda. Também não sabemos se ele vai escalar o Bruno Henrique hoje. Tudo isso aqui é uma suposição, sempre lembrando. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro fazendo aqui os 2 homens de criação, com o Gerson vindo de trás, e o Gabigol no comando de ataque. Isso no momento com a bola. No momento sem a bola, o Flamengo defende em 2 linhas de 4. O Felipe faz a lateral, aí sim ele fecha aqui o corredor da lateral junto com o Bruno Henrique, e do outro lado o Wesley junto com o Everton Ribeiro. Os 2 zagueiros e, teoricamente, os 2 volantes protegendo a área. Por isso que eu acho ruim se ele entrar com o Gerson. O Gerson tem muita dificuldade em fazer essa função. Eu hoje, justamente por encarar um Atlético que vai ter Pavon, Paulinho e Hulk, eu entraria com um homem a mais de contenção. Talvez o Alan, ex-Atlético Mineiro, ou até mesmo o Vitor Hugo. E uma das possibilidades seria tirar ou o Bruno Henrique ou o Everton Ribeiro para manter o Gerson. O Gerson é um jogador muito importante no esquema do Sampaoli, mas quando ele faz essa função de volante, seja no momento defensivo, seja no momento ofensivo, por quê? Porque quando ele sobe, ele tem dificuldade nessa recomposição. Então eu entraria ou com o Vitor Hugo ou com o Alan, tiraria do time talvez o Everton Ribeiro, porque atuou os 90 minutos contra o Grêmio. Mas a princípio, ao que está sendo divulgado, esta seria a escalação do Flamengo. Então a gente colocando esse time para rodar, ele funciona mais ou menos assim. Essa seta aqui do Felipe, o que o Felipe faz? Além de fazer o setor aqui da zaga pela esquerda, ele sai construindo pelo meio, com a bola puxando pelo corredor central. Por isso que o Gerson avança, porque o Felipe vem de trás com essa bola,
conduzindo. O Flamengo chega na frente com 6, muitas vezes até 7 homens atacando a área adversária. Por isso a dificuldade na recomposição da organização defensiva. Então a gente põe aqui para rodar, ó, é mais ou menos isso, ó. Ataca, retoma e defende com linha de 4. Tá? Então o Flamengo atacando, ele fica basicamente assim. Olha só, o Gerson ele avança, o Thiago fecha o meio, o Felipe deriva para o meio, carregando a bola, quase fazendo um segundo volante junto com o Thiago, e Léo e Fabrício bem aberto aqui, dando opção pela direita, o Wesley bem espetado, o Ribeiro puxa na diagonal, o Arrascaeta flutua, o Gabigol também tem liberdade para circular aqui na entrada da área ou dentro da área, e o Bruno Henrique faz o corredor bem aberto aqui pela esquerda e aqui puxando na diagonal para dentro da área. Então, a transição para o momento defensivo, formando duas linhas de 4 e Gabigol e Arrascaeta pegando aqui, fazendo a primeira linha de combate, né? Mais uma vez aqui só para vocês entenderem como que é essa movimentação do Flamengo dentro de campo, quando atua o Felipe Luiz. E hoje, com a entrada do Gerson, vamos ver como será esse time do Flamengo no ponto de vista da escalação e também do ponto de vista tático. Então, a ver daqui a pouquinho a confirmação ou não dessa escalação por parte do técnico Jorge Sampaoli. Certo? Uma última informação é o time de arbitragem. A arbitragem fica a cargo de Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo, o assistente 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, o assistente 2, Evandro de Melo Lima, né, de São Paulo, o outro do Ceará, o VAR, Thiago Duarte Peixoto, e o quarto árbitro, Wanderson Alves de Souza, de Minas Gerais. Então é isso, galera. Pedir para vocês, mais uma vez, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixe o like, participe aí nos comentários e divulgue para os amigos e as amigas rubro-negras e rubro-negros, para que o canal possa crescer ainda mais e assim nós trazermos cada vez mais conteúdo de qualidade. Então é isso, se cuidem e saudações rubro-negras.